Fala com boa noite a todos que estão chegando. Para quem não me conhece, eu sou o Lauander, especialista em manutenção eletrônica de ar-condicionado. E eu sou o Flávio, especialista em manutenção eletrônica industrial. Hoje é um encontro muito especial aqui na Academia da Manutenção Eletrônica, porque hoje nós vamos mostrar para vocês uma oportunidade que pode abrir uma nova frente de faturamento para você. Mas antes de qualquer coisa, a gente pediu uma coisa. Se você realmente quer consertar placas eletrônicas de inversores de frequência e fazer uma excelente renda extra ainda este ano, faz o seguinte: fecha outras abas aí, coloca o teu celular no silencioso e fique com a gente até o final dessa live, beleza? Até porque hoje nós vamos mostrar algo que pouca gente da área técnica conhece. Então, se você, refrigeração elétrica, eletrônica, manutenção de equipamentos, escreve aí no chat qual a sua profissão, eu quero conhecer vocês. Diz também de onde você está falando, qual a sua cidade, qual o seu estado, eu quero ver quem está com a gente essa noite. Agora uma pergunta muito importante. Quem aqui gostaria de aprender a consertar inversor de frequência? Hoje nós vamos falar exatamente sobre essa questão, tá? A gente vai te mostrar como aprender a fazer manutenção eletrônica de inversores de frequência. E com esse conhecimento, abrir uma oportunidade de faturamento para a sua bancada. É isso aí, mesmo que você nunca tenha consertado um inversor antes, você ainda tenha dúvidas sobre eletrônica de potência, mesmo que você esteja no interior, mesmo que você trabalhe hoje com ar-condicionado, mesmo que você trabalhe com eletrônica básica, ou que você trabalhe com manutenção geral, ou até que seja um técnico de alguma indústria. Hoje nós vamos te mostrar como você pode entrar nesse mercado. E mais, nós vamos te mostrar quais são os reparos de R$ 800, R$ 1.300, 3.000 ou até mais por serviço que você pode fazer. E por causa desses reparos, muitas pessoas nesse mercado conseguem faturar 7.000 com apenas poucos reparos por mês. Faz os cálculos aí, por favor. De 1.300, que é um valor médio, quantos reparos você precisa para faturar 7.000? Menos de 6. Menos de 6 reparos por mês. Mas a gente arredonda para ter uma base, né? Agora, eu sei que você pode estar pensando aí pela sua cabeça. Pode estar passando pela sua cabeça. Talvez você esteja pensando: isso parece bom, mas será que eu consigo aprender isso? Será que isso é muito avançado? Será que tem mercado na minha região? Essas são dúvidas completamente normais. E por isso, antes de qualquer coisa, nós vamos te falar sobre a realidade desse mercado. Os números dos técnicos da Tectrônica, que é a empresa do Flávio. Vamos lá, mostra para a galera os números, fala para a galera os números dos técnicos por nível aqui. O que eu vou falar são dados reais, tá? Daqui que eu vivo aqui na empresa. Então, eu tenho aqui técnicos desde estágio, vai para técnico júnior, técnico pleno e os mais especialistas, né? Um plano de carreira. E aqui, o técnico desde estagiário, aquele que ainda está aprendendo e trabalhando apenas 4 horas, ele consegue faturar para mim até R$ 5.000, certo? Até R$ 5.000. Enquanto que um júnior já pula para 15.000. Ele já está às 8 horas comerciais trabalhando comigo. E aí vai escalando, né? Pleno, aquele técnico mais experiente, já tem mais alguns anos de experiência, já pula para 26 e até chegar um top que seria em torno de 40.000 por mês. E é assim, isso daí vai depender muito da sua experiência, né? Mas você pega por base o estagiário que já começa faturando com 5.000. Trabalhando 4 horas. Trabalhando 4 horas. E olha, que mesmo atendendo a nível nacional, a Tectrônica aqui, ela apenas consegue atender aqui o mercado local, que é o mais forte. Perfeito. Perceba o tamanho desse mercado, turma. Estamos falando de manutenção eletrônica. Não estamos falando de projeto, não estamos falando de engenharia avançada. Nós estamos falando de diagnóstico e reparo de equipamento. Ou seja,
exatamente o tipo de trabalho que profissionais de manutenção eletrônica fazem. Ó, quando eu comecei na manutenção eletrônica, há mais de uns 10 anos atrás, eu vi nesse mercado um oceano azul. E o mais louco é que ainda hoje continua sendo o oceano azul. Se você não sabe o que é o oceano azul, é uma teoria que diz que analisa mercados e mostra o oceano azul é aquele mercado que não foi explorado. E o mercado da manutenção eletrônica é esse mercado. É um mercado que não foi explorado, né? Então, eu comecei lá atrás, mais ou menos 10 anos atrás, com a demanda do meu pai, cara. Meu pai trabalhava com ar-condicionado, começou a mandar placa para mim, pedi para reparar a placa para ele, eu reparei, vi que ninguém reparava a placa com meu pai, logo, e gostei da sensação de reparar, e aí eu comecei a querer reparar a placa, querer aprender a reparar a placa. Eu estava na faculdade, fazia engenharia mecatrônica, e não tinha manutenção eletrônica lá. Então, eu tive que me virar, né? Na faculdade não se aprende, no nível técnico, da aula de escola técnica também não se aprende manutenção eletrônica, eu estou falando de manutenção eletrônica, não confunda. Eletrônica é uma coisa, manutenção é outro bicho, é outra brincadeira. Então, eu trabalhei estudando eletrônica, dando aula de eletrônica, eu queria trabalhar com a manutenção. Queria trabalhar com a manutenção. E aí, eu comecei estagiando na área de módulos de gestão eletrônica de carro, e logo em seguida eu fui estagiar na indústria. E onde foi que eu estagiei? Aqui na Tectronic. Então, o Flávio é meu segundo mentor de manutenção eletrônica. É o cara que me ensinou muito sobre manutenção eletrônica. Aqui, com ele, trabalhando para ele, eu aprendi eletrônica ao sol, que toda placa tem reparo. Como assim é a eletrônica ao sol? A eletrônica de uma placa de ar-condicionado é a mesma da eletrônica de um inversor de frequência. A base, o fundamento é o mesmo, né? E aí eu continuei reparando as placas do meu pai, naquele volume ali, né? E foi ali que surgiu a Daltec, a minha empresa hoje de manutenção eletrônica. A demanda foi aumentando, e aí o que era sonho de trabalhar com manutenção eletrônica, quando eu me vi, eu estava 12 horas por dia na bancada, manhã, tarde e noite. Eu ficava de 8 às 17 aqui, na Tectronic. Depois eu fui lá para minha avó, no quartinho, lá que tinha minha bancadinha e ia reparar as placas do meu pai, que era o meu primeiro cliente, o último cliente, né? Então, aqui na Tectronic foi onde eu perdi o medo das placas. Pegava uma placa que eu não sabia nem como é que funcionava. Ah, essa máquina é de uma injetora. Que diabo é injetora? Mas é placa eletrônica. Beleza, essa placa é de senhora. E aí, a medida que foi jogando esse jogo, até que foi crescendo até um ponto em que eu não consegui mais dar conta. A demanda foi aumentando a ponto que eu tive que sair, né? E aí, saí para quê? Para dar conta da Altec, que estava crescendo, né? Eu já é uma empresa com equipe, né? A gente está com 4, 5 técnicos em bancada, né? Quem me acompanha na rede social conhece um pouco da estrutura da Altec. E também, naquele mesmo período, a gente começou a dar treinamentos de formação, né? Treinando a galera, né? E aí foi lá onde surgiu os primórdios da Academia da Manutenção Eletrônica. Eu comecei a compartilhar meu conhecimento, comecei a ensinar a galera foi aplicando o que eu ensinava no YouTube e foi conseguindo reparar e ganhar dinheiro. E o conhecimento que a gente passa aqui no YouTube é para o cara ganhar dinheiro na ponta. Ele pega uma placa com defeito, repara e ganha lá 300, 400, 500 reais no reparo, ou até mais, como é na indústria. E aí, lá vem os primórdios da Academia da Manutenção Eletrônica, que hoje é a nossa academia, onde envolve vários setores de manutenção eletrônica, inclusive a área de climatização, que é onde eu atuo prioritariamente. Beleza? E foi um pedido da galera, né? Aonde me ensina isso daí, me ensina como é que faz esse negócio aí. Foi lá que eu estudei os primórdios da Academia da Manutenção Eletrônica. Beleza? E Flávio, não estou nada. Começou do nada, pareceu tipo lá, galera, que a gente conhece aí, toda a história. Pois é. Assim, dos princípios, eu não ia nem estar em eletrônica. Eu não ia ser nem estudante de eletrônica. A mecatrônica apareceu no meu caminho e eu fui estudar mecatrônica. Então, me formei em mecatrônica, tecnólogo, e comecei a ter cadeiras de eletrônica que eu comecei a ver que eu gostava daquilo. Certo. E logo estagiei na área, fui aprendendo eletrônica, isso em 2004, né? 2004. E aí a gente denuncia a idade, né? Mas aí em 2004 comecei na eletrônica, numa empresa que também trabalhava esse tipo de manutenção. Fui ganhando experiência e há 13 anos atrás abri a Tectrônica. E foi nessa pegada que eu fui também iniciando
praticamente do zero. Abri a Tectrônica com uma bancadinha lá, uma porta Paraná, né, de bancada, com a instrumentação básica e pegando o desafio, né? E pegando o desafio, consertando e fui avançando na análise, né? Pegando inversor de frequência, placas eletrônicas, e o meu foco era mais industrial, né? Mais industrial, pegando todos os tipos de equipamento industrial e fui avançando. Comecei a ter equipes, né? Porque assim, gente, para crescer a gente precisa formar, né? E eu fui começando a formar profissionais. Como assim? Pegando estagiários. Porque é muito difícil, gente, encontrar alguém já pronto no mercado. Um técnico eletrônica que já sabe de tudo e venha trabalhar aqui comigo. Muito difícil. E isso eu sofro durante todo esse tempo de empresa, durante esses 13 anos. E eu fui captando estagiários e formando, sempre internamente. E hoje, 13 anos depois, eu estou aqui com uma estrutura de 10 técnicos de bancada, vários estagiários já treinados no passado, e ainda na mesma pegada, de pegar estagiário, treinar, efetivar e virar técnico, né? E hoje, aqui na minha equipe, tenho vários técnicos que eram estagiários, né? E é isso. Nunca mais ensinei para ninguém que não seja os meus funcionários. Então tu treinou estagiário, técnico aqui, tu deu aula, me treinou na época, eu trabalhei para ti. Você foi meu estagiário, né? Exatamente. Mas já ensinou para fora que das paradas da tectrônica, os teus segredos da manutenção eletrônica? Não, pois é. Isso é uma novidade, tá, gente? Então, realmente, sempre a minha forma de treinamento foi só com técnico. E agora que eu estou abrindo as portas para todo mundo, né? A título de curiosidade, há 6 anos que eu venho chamando esse homem para ensinar o que ele sabe no mercado. Só que ele é empresário da vida real, tá, tudo. É o cara que está no campo de batalha todos os dias. Nós estamos aqui no laboratório da Tectrônica, né? E aí, o cara vive isso aqui. E é uma das premissas minha e dele também. Aqui na Academia da Manutenção Eletrônica, os professores vivem. E na internet está cheio de gente que lê o livro primeiro que tudo te ensina alguma coisa. E é muito difícil tu saber se o cara é bom, se o cara é ruim. Olha os resultados dele. Olha os resultados do cara que tem mais de 20 anos de eletrônica. De manutenção eletrônica, né? Então, durante muitos anos, o conhecimento dele ficou apenas dentro da empresa dele. Treinando funcionários, treinando a equipe dele. Até que nós decidimos trazer esse conhecimento para dentro da Academia da Manutenção Eletrônica, né? Mais um braço da Academia da Manutenção Eletrônica. Agora, deixa eu falar diretamente com você. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação como essa. Você já trabalha com manutenção, você já tem bancada, você já atende clientes, mas sente estar meio limitado. Talvez você ganhe hoje entre 2 e 3.500 por mês. Talvez você faça reparos menores. Talvez você queira aumentar o faturamento, mas não sabe qual a nova área aprender. E às vezes parece um equipamento diferente na sua frente. E você pensa, será que eu conseguiria consertar isso daqui? Eu já passei por isso, não sei muito bem o que eu estou lhe falando. Aí na incerteza você acaba deixando passar, só porque ninguém nunca te mostrou o caminho. Existe uma coisa importante que você precisa entender. Se você já trabalha com eletrônica, ou já estudou sobre eletrônica, você já conserta placas, ou se você mexe com ar-condicionado, um inverter, você não está começando absolutamente do zero. Você já tem base, pois você já entende, sabe de quê? De retificação, tensão DC, IGBT, fonte chaveada, componentes eletrônicos, em geral. Então, esses elementos também existem dentro do inversor de frequência. Ou seja, você não está começando uma nova profissão. Você está expandindo a sua habilidade que você já tem. Desde o começo da live, nós estamos falando aqui para vocês de inversores de frequência. E vocês já perceberam que existe mercado. Vocês já perceberam que existe demanda. Vocês já perceberam que
existem reparos bem pagos. Mas tem uma coisa sobre esse mercado que pouca gente percebe. A maioria dos técnicos imagina que inversor de frequência existe só dentro da indústria. Mas isso não é verdade. Flávio, exemplifica aí para a galera onde tem inversor de frequência. Gente, inversores de frequência não estão só na indústria, tá? Se vocês veem ao seu redor, vocês vão encontrar inversores de frequência em academia. Aonde? Em esteira. Perfeito. Toda esteira tem um inversor de frequência para controlar a velocidade da esteira, certo? E academia é uma coisa que está dando um boom em todo o Brasil, né? Toda esquina tem uma academia com uma farmácia e um supermercado. Tá. Né? Então, indo mais para o interior, sistema de irrigação para bombear água, sistema de alimentação de bomba d'água mesmo, né? Para encher tanque, para encher caixa d'água, ventilação industrial, aqueles ventiladores grandes para climatizador, vocês também vão encontrar, certo? Dentro do seu prédio, elevadores. Elevadores, todo elevador tem um inversor de frequência. E você, ainda mais, um elevador parado, não passa muito tempo parado, né? Então, o síndico tem que ir atrás de carregar esse elevador. É urgência, né? É urgência. Então, tem máquinas agrícolas, sistema de climatização. Aí tem uma gama que ainda você começa a perceber, onde você vai andando, você vai começando a ver que não, aqui tem um inversor de frequência. Exemplo, no shopping, escada rolante. Massa, você não sabia que tinha uma escada rolante. Tenho certeza aí, você não sabia. Pois Certeza. Ou seja, né, gente, o mercado é muito maior do que parece. Exatamente. Outra coisa que muita gente não percebe é o valor do reparo, cara. O valor do reparo. Explica melhor sobre isso, Flávio. Sobre o valor do reparo. Quanto custa o reparo? Depende muito do equipamento, né? Tem reparos simples que pode ficar entre 800 e 1.300. Equipamentos maiores tem de 3.000, 5.000, depende da complexidade, do tamanho, da potência do inversor, né? Perfeito. Isso é o valor de reparo, né? De não reparo. É que o inversor é 5 mil reais, não. Tem 5 mil, mas tem muito mais caro. Isso. Então, tem essa precificação varia muito com o valor do equipamento também. Perfeito. Então, um exemplo real, assim, que tu lembre, está fresco na tua mente, assim, que passou por aqui de inversor, e quanto cobrou, qual era o preço de mercado, dá essa panorama geral para a galera aí. Então, pronto. Eu passei recentemente por um reparo de um inversor de esteira. Certo. Teve um inversor de esteira que eu fiz, esse reparo, precifiquei. Ele custa em torno de uns 3.000 reais. E precifiquei em 1.000. 30%. 30% do valor de um novo. E o cliente aprovou de boa. O cliente aprovou. E porque, assim, nem sempre é a questão do valor comparado com um equipamento novo. Como assim? Também tem a questão da urgência. Tá, beleza. Porque o valor integrado na urgência é o quê? Porque a máquina do cara está parada. Eu tenho academia, minha esteira parou, meu cliente vai ficar chateado porque a esteira está parada. Ele pode perder, se ficar muito tempo com a esteira parada, esse exemplo, né, que a gente está usando, os clientes vão achar ruim. Ele pode perder clientes, né? Perfeito. Nesse caso, é uma perda direta, que vai perder clientes porque ele está com um equipamento parado. Mas quando a gente fala de indústria, a gente fala de produção. E a produção é medida por hora, né? Então, a cada hora parada, a indústria está perdendo valor. Ou seja, aquele inversor não é só o reparo que ele está tendo custo, é o tempo de máquina parada. Uma coisa que você pode até aumentar mais um pouco o valor devido ao atendimento de urgência. Perfeito, perfeito. Então, quanto tempo o reparo desse aí, em média, levou aqui? Não, esse inversor foi 2 dias. Certo. Foi 2 dias. 2 dias foi reparado, R$ 1.000 de faturamento em serviço, né? Então, a gente começa a falar do mercado de valores para vocês, porque é o seguinte, nós queremos formar alunos que ganham dinheiro, tá? Porque é papo de mudar de vida com a profissão. Mudou a vida do Flávio, mudou a minha vida, e a gente quer que o inversor vira também. Então, embora vocês amem a parte técnica, vamos já falar sobre metodologia de reparo, como que o Flávio repara qualquer tipo de equipamento de inversor de frequência, vamos chegar nessa parte da aula hoje, tá?
Mas eu começo falando de precificação, por quê? Porque se tu não sabe precificar, a tua empresa quebra, amiga. Tu já começa quebrado, já começa sem ter resultado. Então, a gente para aqui e pausa, né, embaixo dessa técnica do faturamento, justamente por isso. Porque nós queremos formar alunos que saibam ganhar dinheiro, não canibalizar o mercado. E não que eu usar a esquina que faz bicharia, porque a gente ensinou para ele que é só trocar o componente. Então, vamos ensinar como precificar, como todo o passo a passo de maneira profissional. Aqui é um cara que tem 10 técnicos de bancada, é um cara que tem 6 técnicos de bancada, te ensinando como viver da manutenção eletrônica. Tá? Beleza? Vamos lá. Então, quando nós falamos em faturar R$ 7.000 com poucos reparos, isso não é teoria infundada. São números reais de um mercado. Tá? Agora vem a parte mais interessante. Se o mercado é grande e o ticket é alto, por que não tem tanto técnico fazendo isso? Você pode estar se perguntando isso daí, né? Porque muita gente acha que é difícil demais, se assusta, bate o olho no investidor, fica com medo. E muitas das vezes não é falta de capacidade, é falta de alguém mostrar o caminho. E é exatamente aí que aparece a oportunidade. E é isso. Agora, um detalhe. Se você já mexe com eletrônica, aquilo, né? Se você já conserta placa, se você já trabalha no placa de ar-condicionado, inverter, como eu tinha explicado, você já faz e você já tem parte da base. Ou seja, você não está começando do zero. Perfeito. E se você está começando do zero, que também vai ter alunos que estão começando do zero, Isso. dá para construir toda a base e em seguida ir para conhecimentos mais aprofundados. E com a prática, você vai adquirindo habilidade. Perfeito. E tem um detalhe importante. Você não precisa abandonar o que você já faz. Isso que é massa, cara. Você pode simplesmente, lembra que eu comecei fazendo extra? Você pode simplesmente ampliar a sua bancada. Ou começar a sua bancada no contraturno. Continuar fazendo seus serviços e começar a pegar serviços de reparos eletrônicos e investidores de frequência. E aí, no paulado só, tu bota R$ 1.000, R$ 1.500 no teu bolso. De quais ferramentas você vai precisar para começar? Bora lá. Papel e caneta na mão, para você se gostar da parte técnica, né? Eu não dou a parte técnica. Se for falar de negócios, cadê a aula? Aqui a aula, para você que é uma parte técnica. Bora falar de ferramentas. Qual o mínimo necessário para você começar? Então é isso, gente. Vamos começar pelo básico, né? Você precisa do multímetro. Tá, show. Você precisa de um multímetro para poder fazer as medições e tudo, né? E esse daqui é o que eu utilizo na minha bancada. É um multímetro Fluke 115. Fluke 115. Mas esse daqui já é um multímetro mais avançado, tá? Ele custa em torno de 900 a R$ 1.000. Isso. Mas não se assusta, tá? Porque esse daqui é um multímetro assim que seria um mais avançado, né? Então, existem multímetros que entregam muito bem na faixa de R$ 200, Exatamente. da marca do fabricante da Minipa, tá? Então, multímetro... Para ficar claro, o multímetro o cara vai usar para quê? Multímetro. Aí você para fazer medições de tensão, corrente, medir capacitor, medir transistor, de resistor, um difusível, né? São teus olhos da placa, tá, tudo? Sem isso aqui, eu ainda não vi. O cara repara equipamento sem isso aqui. Na bancada dos lados, cada técnico tem o seu próprio multímetro. Então a ferramenta é indispensável na bancada. Só para você ficar claro para você. Exato. É como a Onda disse. É o que você. São os seus olhos que vai enxergar o que é que está acontecendo com a placa, né? Então isso é indispensável, tá, gente? Então. Beleza, vamos aqui no passo a passo. Eu tô lá, meu multímetro está cheio de defeito. Vi que meu multímetro está com problema. Só que o multímetro não tira o componente? Não, né? Aí você vai precisar de ferro de solda, né? Ótimo. E quem tem medo de ferro de solda, é só prática, tá? Você vai estar soldando, acho que em um mês, você praticar com sucata lá, vai retirando componentes, você já está muito bem afiado. Com o ferro de solda e um sugador, né? Ferro de solda de quantos watts? Cara, conhece? O ideal seria de 60. 60. Vocês estão anotando, né, turma? Estão anotando aí, né? 60 watts. 60 watts, e o sugador, a gente indica a FR, tá? A FR. E o ferro de solda vocês vão encontrar na Icaro. Daí cá.
Muito bom, marca muito boa. Marca muito boa. Isso. Beleza, eu vou lá, pego o ferro de solda, sugador para tirar o componente, mas preciso ter o quê? Precisa ter da solda, né? Então, a solda seria o insumo, né? Então, você compra a solda de 1 milímetro. Esse daqui que eu tenho na minha mão, ele é de meio milímetro, tá? Aqui para soldagem mais delicada. Mas a de 1 milímetro seria o ideal. Perfeito. Certo? Perfeito. E o que é essa ferramenta aí, que eu preciso mais? Pronto, aí você... Primeiramente, com isso aqui eu consigo reparar a placa? Tem técnico teu aqui que repara a placa com isso aqui? Tem. Esse aqui é o básico e realmente você já consegue reparar a placa. Ótimo. Daqui. Então, se eu quero começar, esse multímetro não, um multímetro mais baratinho e tal, eu consigo já fazer os primeiros reparos. Já começa. Já consigo, né? Já Esse aqui. consegue. Isso. Tá, Exato. ótimo. Bom saber. A questão do que esse carinha tá aqui Ah. é por causa da necessidade nos testes com inversor de frequência. Os testes avançados, né? Vamos dizer Os assim. testes mais avançados. Que seria na parte da medição do PWM. Muita gente já escutou o que é PWM, né? Então é aquela onda, aquele formato de onda que vai lá para os gates dos GBTs, né? E ela precisa ser medida para ver se ela está tudo direitinho depois do reparo. Você repara, testa com o osciloscópio, vê o formato de onda e consegue ter a certeza que aquela parte do circuito está boa. Certo? Antes que vocês perguntem, eu tenho que ter um osciloscópio para reparar a placa? Não, tipo, eu estou falando isso. Mas, a dica que a gente traz para vocês aqui ganhou seus primeiros dinheiros no reparo, com isso aqui, com o teu multímetro. Muito você já tem multímetro aí, cara. O teu multímetro tem, o teu ferro de solda, o sugador, tu já consegue ganhar dinheiro. Te falta só o conhecimento correto, tá? Da análise do defeito. Ganhou teu primeiro dinheiro, primeiro 1.000, 800. Junta, já comprou um osciloscópio. Precisa ser esse daqui? Esse é o da Rigol. Esse é o da Rigol. Esse daqui já é touch. Então ele é um pouco mais avançado. Ele é fininho, né? Assim, ó. Vocês estão vendo aí, né? Mas existem de entrada. Esse aqui é o osciloscópio que a gente utiliza na nossa bancada. Mas osciloscópio de entrada da própria Rigol vai na faixa, se não me engano, de uns 1.000, 1.200. Mas a gente sabe que também tem os chineses, né, que no mercado que entrega bem, né, entrega bem e serviria para início, né? Perfeito. R$200, R$400, você compra um osciloscópiozinho. Tem um que eu tenho lá que parece um multímetro, que é chinesinho e, como o Flávio falou, para ver o canal do Gate Drive do IGBT, não sempre tá falando Gate Drive IGBT. É um circuito da placa. A gente vai já mostrar a placa para vocês. É o circuito da placa. Para ver análise desse circuito, que dá muito defeito nesse circuito. Aí é interessantíssimo. Tem um cara desse para visualizar. Tu bate no outro e dizer, opa, aqui tá correto. Opa, tem um defeito. Então a ferramenta, de novo, ela tem os olhos na máquina. Quando tu bate o olho, tu encontra o defeito. Exato. Essa é a instrumentação mais básica, né? Certo. E tem outras, por exemplo, a estação de ar quente que está aqui atrás da bancada, tá? Tem estações de ar quente para retirar, para fazer retrabalho com SMD. E basicamente é isso, cara. Não tem mais segredo, não. Você consegue fazer a bancada com isso que eu tenho aqui. Eu sei que parece mentira, né, turma? Mas é isso mesmo. E o resto é ferramenta. Chave de fenda, chave Phillips, kitzinho de chave Torx, alicate. Alicate de corte, alicate de bico. O básico você já tem isso daí. A maioria já tem. Uma bancada, né? Uma mesa ou de madeira ou de vidro com borracha em cima, de preferência. Isso. Não faço que nem como a falha quando minha primeira bancada eu fui de metal. Não. Fogo de artifício. Não tá um estagiário, ele é um negócio diferente. Então não faça isso, é bancada de madeira, ó, que o Flávio botou borracha em cima. Então, borracha isolante para trabalhar com segurança, certo? Então, turma, para você começar, o ferramental é esse daqui. E aí, o que é massa do nosso mercado? Se eu compro um multímetro, eu posso usar esse multímetro até ele parar de funcionar. Eu não tenho que mudar o multímetro. Esse aqui, o Flávio ele toma para o estagiário dele quando começa, e ele vai usar no resto da vida dele esse multímetro quando ele estiver aqui. Eu ainda tenho o primeiro multímetro que eu comprei para a empresa. Aí. Então, ou seja, há 13 anos. 13 anos atrás. O mesmo multímetro. Só trocou a bateria, entendeu? Então, esse ferramental base para começar e você vai continuar utilizando. Não é que não tinha no nível avançado, tem que comprar outra ferramenta caríssima. É isso aqui. Preto no branco de quem vive da manutenção e joga no jogo. Certo? Então, o ferramental trocado. Não, multímetro, ferro de solda, sugador, solda e, na minha opinião,
começou a ganhar um dinheirinho, né, com o osciloscópio. E aí você já tem o osciloscópio, consegue fazer uma análise mais aprofundada sobre circuitos mais avançados, mais clareza. Até porque, para trabalhar com isso aqui, né, Flávio? Tem que ter uma noçãozinha. Exato. Não é Não é só ligar lá e encostar na placa, não. Tem que ter uma noção. Obviamente, a gente ensina para todo mundo isso daí, como usar, mas esse é ferramental básico. Vamos falar de valores aqui, galera gosta de valores. Verdade. O multímetro que eu falei, né? Esse daqui, tirando esse daqui. Tira esse, pode de entrada. Aquele de entrada, da Minipa. R$200. R$200. 200, vai com sombra aqui. Ferro de solda, esse daqui está em torno de 60. 260. 40 reais sugador da FE. Submax, esse aqui. 300 conto. R$300. Foi em 300, meu investimento. Isso. Aí o insumo, né? Vamos botar também logo as ferramentas. Chave de fenda, um kit, né? Tá. Bota 130. Tá bom, bota 100 conto para sentar minha vida. R$400. R$400. Aí solda. Você pode, não precisa de ter já um rolo de solda, porque você não vai soldar muito, né? Isso daqui, gente, a gente que conserta aqui 100 placas no mês, 100 placas no mês, isso daqui dura uns 6 meses. Perfeito. Então, isso daqui dá nem para contabilizar, certo? Sério, não dá. Mas bota aí, a bisnaga pequenininha, você vai comprar de 12, 15, no máximo R$20. Isso. Já tá em 400, 415. 415. Osciloscópio. Se for comprar um osciloscópio, eu suponho mesmo comprar esse de início, né? Esse chinesinho que parece mais um multímetro, que seria o suficiente para iniciar. Então, mais 300, né? Uns R$300. Mais 300. Então a gente está em torno de 400, 700 e pouco. Isso. E aí a gente está falando, meu irmão, me diz qual é o segmento, o setor que tu vai entrar e tu vai investir menos de R$1.000 para começar. De ferramenta. Me diz aí. Flávio, se eu for montar uma equipe, eu já montei uma equipe de instalação de ar-condicionado lá na minha empresa. Foi R$30.000 de ferramenta, carro e equipe. 30 mil para começar. Primeiro negócio que tu vai ganhar dinheiro por mês, tu começa com R$20.000. Desafio, botar no chat aí. Se tu conhece algum. Vai montar uma açaideria, vai montar sei lá o quê. O tamanho de investimento que é. E você pode fazer, eu não preciso nem ter uma empresa de fachada, né? Perfeito. Tanto, acho que nem tu nem eu começamos com empresa de fachada. A gente não pegou uma empresa numa avenida e abriu a porta. Porque geralmente, gente, cliente de eletrônica não é aquele que passa na rua e olha, não. Ele vai pesquisar no Google, né? Quem é que conserta investidor e tal. É mais cliente de indicação, né? Então, por isso que é importante essa questão, você se portar no mercado, né? Se postar no mercado. E vai numa academia e fala com o dono, olha, eu conserto investidor de esteira, deixa eu trabalhar aí, aí você vai ganhando nome, né? Como autônomo. Um autônomo. Né? Do jeito que com cara de coragem vai lá e começa a pegar serviço. Em muitos desses casos, tu vai chegar e o cara vai dizer, caraca, meu irmão, eu tô cheio de equipamento aqui para analisar. Acontece isso comigo, acontece com o Flávio. Tá? Várias vezes já. Então, bora agora pro pensar defeito? Bora pensar o defeitozinho aqui? Bora. Tem mais alguma ferramenta aí? Não, ferramenta é isso. Agora a gente vai pegar um investidor. Vou pegar um investidor de a gente pensar num defeito aqui, tá? Uma lógica de defeito. Obviamente, turma, nós não vamos analisar vários defeitos aqui, senão até mais de manhã. Mas o objetivo é o Flávio trazer o método, a maneira aqui. Eu quero que você, agora, você pegue o modus operandi da cabeça do Flávio e pensar defeito. Tá? A gente vai abordar aqui um defeito em específico, o mais recorrente em investidor de frequência. E aí, como é que funciona o passo a passo, como é que se pensa o defeito, qual a metodologia para se reparar qualquer tipo de investidor de frequência e qualquer defeito. Tu repara só uma marca específica ou tu repara qualquer marca? Qualquer marca. Qualquer marca, por quê? Porque a eletrônica é a mesma. Perfeito. Eu não preciso dizer assim, não, eu só conserto o investidor da VEG. Não, porque o investidor da Siemens, o investidor da Allen Bradley tem os mesmos circuitos dentro, só muda a disposição. Alguns fabricantes utilizam outro tipo de componente, entendeu? Mas faz aquele mesmo esquema. Tem a fonte, tem os GBTs, tem os canais de acionamento de GBTs, porque ninguém reinventou a roda. Não, ninguém reinventou o investidor. A eletrônica é a mesma para todos, tá? Perfeito. Inversor é inversor. Isso. Tem como criar um inversor sem ser um inversor.
Vamos pensar um defeito aí. Um defeito mais recorrente desse cara aí. O que pode lembrar galera aí? Então, vamos fazer uma simulação aqui, né? O cliente está mandando esse inversor para mim Certo. e ele está relatando um defeito que não está acendendo. Eu acredito que não acender, não ligar, não O modelo tá morta. Isso daí é 70% dos equipamentos que chegam. Ótimo, beleza. Tá dando nada. Morreu o equipamento. Parou do nada. O que aconteceu? Do nada ele parou. É clássico, né? Isso. Do nada ele parou. Então, gente, o passo a passo seria a gente pegar um inversor aberto, tá? Inversor aberto. A gente tem que fazer primeiro uma avaliação de como é que está a potência do inversor, certo? Então, vamos lá. Então, aqui tem a parte das conexões externas, você consegue fazer medições com multímetro fácil. Na escala de diodo, você consegue medir se tem algum curto no módulo de GBT que tem aqui embaixo. Então, eu já já sei se a potência está danificada, sem nem energizar, sem nem dissoldar nada. Tá. Tirou a tampa e consegue ter acesso a isso daí. Já consegue ter acesso a isso. Tá aqui, ó. Até com a tampa consegue. Até com a tampa. Porque Já dessa potência. o borne fica aqui exposto, né? A potência também é a parte que parte o compressor. Ou, desculpa, todo mundo do compressor. O a motor. Parte do motor. Que parte motor. Isso a mesmo. potência. Já testa a potência. Se dá danificado, ele já sabe qual é o defeito antes mesmo de abrir. Exatamente. E, assim, digamos que testou aqui, a potência está boa. Tá. E ele vai para o diagnóstico não, para o relato do cliente, né? O cliente está relatando que não está ligando. Então, aqui você identifica facilmente a fonte através do transformador. Ele vai tentar ligar? Aqui? Tenta ligar antes? Ou já vai para cima do defeito? Assim, na minha metodologia, eu faço primeiro um pré-diagnóstico através do multímetro, fazendo medições se a potência danificou ou não. Perfeito. Você vai tirar dele, tá? Tu faz as perguntas aqui como se fosse você. Vai tirar dele a metodologia. Pega a metodologia, eu quero que tu enxergue isso. Porque isso aqui é ouro aqui. Tu entrega o ouro para ti agora aqui. Então presta atenção. Beleza. Aí tu vai analisar, antes de energizar ele, tu vai checar o circuito que o cliente relatou. Exatamente. Então, é extremamente importante o que o cliente falou, né? Exatamente. Então, essa parte de diagnóstico é importantíssimo, né? Então, o cliente tem que relatar o problema. Porque se o cliente só chegar a jogar na sua bancada lá sem falar nada, você vai estar dificultando sua vida, né? Porque você não sabe nem por onde começar. Mas com isso, com um relato apropriado do defeito, aí eu sei que pode ser algum problema de fonte. Então, eu vou lá avaliar os componentes da fonte, do transformador, ao redor do transformador. Então, vai ter um MOSFET, vai ter um chaveador, um oscilador, que eu faço medições para ver se está em curto ou não, antes de energizar. Chama de teste a frio. Teste a frio, exatamente, sem energizar. Ótimo. Teste a quente. Usando quem? Osciloscópio ou multímetro? Multímetro, tá? Usando multímetro. Usando esse cara aqui para tirar a informação da placa. Exatamente. Ótimo, beleza. Tá? E assim a gente vai avançando. Ou seja, todos esses testes até agora não durou, acho que 10 minutos, tá? Tudo bem, perfeito. Perceba, tudo é rápido. É rápido. É rápido, porque ele está explicando, mas para bancada lá, tu mediu, já criou uma linha de raciocínio, né? Exato. E, então, vamos lá, digamos, aqui, testei os componentes aqui, diodos ao redor aqui, não vi nenhum defeito, nenhum capacitor em curto, o MOSFET, chaveador tá bom, pronto, o que é que eu vou fazer? Aí, desses problemas de fonte, cerca de 80%, 70%, entre 70% e 80% dos defeitos de fonte são problemas de capacitor. Capacitor. Por quê? Tem o oscilador, ele tem um capacitorzinho lá que faz a partida dele. Certo? E a partida, como assim? Ele começa a gerar seu PWM. A tensão para o chaveador funcionar é um capacitor que mantém. Exatamente, isso. O capacitor mantém essa tensão de alimentação para ele gerar o PWM. Vai ficar ligado. Isso. E esse capacitor é um vilão da maioria das fontes. Interessante. Certo? Quer dizer que, independente de ser esse modelo aí, outros modelos utilizam também fonte chaveada, que utiliza também um oscilador, que também utiliza um capacitor para manter sua tensão. Ótimo, perfeito. Certo?
E o que é que acontece, gente? Capacitores eletrolíticos têm a vida útil reduzida em relação a outros componentes. Digamos que um capacitor eletrolítico ele tem uma vida útil de até 5 anos. Tá. Até 5 anos ele pode funcionar bem. Tem uns que passa, claro, mas a maioria, antes disso, eles já começam a perder sua eficiência. Aí que mora a questão do problema da fonte. O capacitor eletrolítico, um problema. E para de funcionar e para de manter a tensão para o oscilador. Certo, mas aí, tudo bem, continua, vai. Pronto. Aí onde é que eu, até agora eu não energizei, né? Até agora não energizou. Estamos criando uma possibilidade, De pensando defeito. na possibilidade de defeito. De defeito. Ótimo, Tá. certo. Nesse momento você poderia até energizar, já que você não encontrou nenhum curto. Não, deixa eu energizar, vou alimentar com a tensão lá que da minha bancada, energizo o inversor, tal, ligo e confirmo o defeito que o cliente relatou, né? Certo, não vai ligar, teoricamente não vai ligar, né? Teoricamente, o display, né? Tá aqui o display, ó, não vai ligar, não vai acender, né? Não vai acender, certo. Então vamos lá. Bem, já que no primeiro diagnóstico eu já vi que os capacitores, ou que não tem nenhum componente em curto, né? Eu parto logo para uma preventiva de capacitores. Então, o que for capacitor eletrolítico aqui, eu já troco. Porque, como eu te falei, é por probabilidade, gente. Se 80% dos defeitos de fonte é esse capacitor, então eu já troco logo o capacitor para ver se é. Então, só ele ou todos? eu aproveito e já faço a troca de todos, porque já deixa uma qualidade de serviço melhor, né? Tipo, ótimo. Você está fazendo uma preventiva completa do corretiva e uma preventiva junto. Exato. Então, o equipamento do cliente funcionando, ele já vai estar feita essa preventiva, vai funcionar por mais tempo, né? Perfeito. E troco o capacitor e energizo. Dissolvo, né? Abro toda a placa do inversor e energizo novamente, tá? E, como eu estou te falando, 80% das vezes... Ela vai ligar novamente. Vai ligar. Isso. Então, quer dizer que os defeitos em inversor de frequência, eles se repetem. Se repete. Porque assim, né? É tudo questão de probabilidade, questão de defeitos, de defeitos recorrentes. Principalmente por causa da nossa qualidade de energia, da rede elétrica, né? Certo. Umidade, chuva, poeira, excesso de sujeira interna, né? Tem muito disso, né? E acontece de que essas questões que a gente tem que ir criando a experiência, né? E assim, gente, já passaram quase 9.000 equipamentos aqui na Tektrônica. Perfeito. Né? Claro que todos não foram inversores, porque a gente trabalha multimarcas e multi-equipamentos, né? Tudo bem. Mas a grande maioria foi, tá? Porque o inversor é o equipamento que mais entra aqui para reparo, né? E tem muito e danifica muito também, né? Tem muito e danifica muito, exato. E a maioria, esse tipo de defeito. Fonte, como eu estou falando, probabilidade de capacitor é bem elevada. Capacitor eletrolítico. Então aqui, ó, o Flávio trouxe para a gente uma sacada que eu não quero ser. E você pode, se você está perguntando, eu aprendi que o capacitor eletrolítico da fonte chaveada altera, baixa o valor e dá muito defeito de fonte, inversor. Beleza, você aprendeu isso daí. Ótimo, anota isso daí. Porque eu lembro até hoje, quando eu trabalhava com o Flávio, no tanto de placa eu reparava trocando esse capacitor, em específico. Capacitor eletrolítico. 47 microfarad, muitos deles de 47. Você começa a ver a repetição de padrão. Geralmente o capacitor do oscilador é de 47 micro. Pronto, é um padrão. Não só nesse inversor, qualquer outro. Isso é muito massa, por isso chama-se repetibilidade. Você vai aprender uma vez o defeito, e você vai conseguir reparar diferentes equipamentos com aquele teu aprendizado. Mas eu queria que fosse além dessa aula aqui. Que é o quê? Entendendo uma metodologia que ele pensou. Ele ouviu o cliente, ele primeiro analisou a frio, procurou o problema, né? É porque ele foi na parte técnica, mas no dado momento ele vai passar o orçamento do cliente. Só trabalha com o cliente à prova, né? Exato. Não tem, trabalha com placa quando o cliente está aprovado o serviço. Não tem esse negócio de trabalhar se o cliente aprovado o serviço. Ele trabalha com o cliente, pode fazer, eu quero que resolva. Então, pega a metodologia, pega o método de análise. Eu lembro que o Flávio falava assim, Wander, quando eu trabalhava com ele,
Lá no menu. Se tu fosse uma placa, por que tu não ligaria? É um método de pensar o defeito. Um método de analisar. Pô, o que faria a placa não ligar? Só se trouxe aqui, mastigadinho pra chegar que você não capacitou, né? Mas, esse passo a passo que é seguido em todo e qualquer inversor de frequência que chegar na eletrônica. Bota na bancada, analisa frio, verifica que o cliente relatou, é o mais importante, tá? Porque se o cliente diz assim, ó, tá aí o inversor, o que tem? Tá com defeito. Aí eu vou ter que procurar o defeito, saber qual defeito é. Tem reparo? Tem, né? Tem reparo. Mas vai demorar mais, né, para você diagnosticar. O primeiro passo é diagnosticar, né? Isso. Vai. E eu faço muito, gente, analogia com a medicina, né? Boa. Você chega, imagina, você chegar numa consulta com o médico, você se senta na frente do médico e não diz nada. Fica calado. Aí o médico fica lá, sim, e aí, vai dizer não que tem? Ou, não, eu tô doente. Aí, certo, beleza. Aí o que é que o médico vai fazer? Vai fazer uma bateria de exame. Porque eu não disse nada. Você não me disse nada, então você tem alguma coisa em algum canto. Então, aí vai, exemplo, né? O médico passa uma ressonância, passa exame de sangue, passa... Aí o X vai te checar todinho no teu corpo. Isso. Pra achar o que tá fora do padrão. Né? Aí, para no final dos contos, não, é porque eu tava com a unha encravada. Entendeu? Beleza. Então, a mesma coisa funciona aqui, né? Na eletrônica. Com relatos, ou informações precisas, né? Do defeito, ajuda muito o diagnóstico técnico. Perfeito, perfeito. É diferente de eu não dizer nada, falei Flávio. Cara, o placa não tá ligando. Eu costumo brincar assim, ó. Se eu chego com um cara, pra você que tá aqui na live, chega e diga assim, ó. Ei, cara, repara esse inversor? Talvez tu não consiga reparar hoje. Mas se chegar pra te dizer assim, cara, é o seguinte, esse inversor tá com defeito. E o defeito, cara, é trocar esse C aqui, ó. Troca ele aí pra mim. Tu não vai conseguir reparar, não? Qual a diferença da primeira situação pra segunda? Eu te trouxe informação e informação precisa. Quanto mais precisa eu sou na informação, mais chance de tu reparar. Então, na minha opinião, é o primeiro e principal ponto, o máximo de informação possível do defeito do equipamento. E vai ser a variável que vai determinar se vai reparar em 1 hora, em 30 minutos, um dia ou uma semana. Não é isso? É isso. Metodologia é essa, de reparo. Essa metodologia, obviamente, a gente aprofunda ela, né? É uma metodologia que serve para qualquer tipo de equipamento. Eu espero que você tenha pegado, anotado aí, tanto as ferramentas quanto a metodologia de analisar o defeito. Isso foi um exemplo, pode trazer vários, né? Mas a gente trouxe um exemplo, um defeito que é mais recorrente. E você certamente, isso é uma certeza, tá? Você vai pegar esse defeito. Quando você reparar, você vai levar essa aula. Eu aprendi essa aula com a Amanda e com o Flávio, numa quinta-feira à noite. Uma aula aleatória, eu aprendi esse negócio. Por quê? Tanto eu quanto o Flávio reparamos dezenas, centenas de investidores com esse tipo de defeito, tá? E tem outros defeitos recorrentes, mas não cabe nessa aula de hoje. Beleza? Nós não estamos aqui para te dizer que é fácil, tudo bem? Mas nós simplificamos o caminho. Nossa jornada de aprendizado, com erros aceitos, reparos realizados, são anos de experiência neste mercado que está sendo compartilhado aqui. E não é só a experiência de um, são as experiências de 2 caras que estão no mercado, fazendo acontecer todos os dias. Eu não falo isso para me gabar, não. Falo para que você abra os seus olhos e veja o quanto que esse conhecimento é valioso. Literalmente valioso, cara. Aprender com a experiência de outras pessoas torna um caminho muito mais simples e mais rápido. Porque a sequência de aprendizado e aplicação prática estará toda organizada de mão beijada. Nós já passamos pelo processo. E foi pensando em simplificar e acompanhar essa jornada que nós criamos o Manutenção Eletrônica de Inversores de Frequência. Lembra que lá no começo da live, nós falamos que iríamos trazer, além do conteúdo, uma oportunidade? É sobre essa oportunidade que nós vamos falar agora. Beleza? Para quem quer dar os próximos passos, continuar os estudos, aprender a consertar inversores de frequência da indústria e faturar a partir de R$7.000 por mês com esse serviço, presta atenção
que nós vamos falar a partir de agora. Uma manutenção eletrônica de inversores de frequência é um combo de 2 cursos. O eletrônica do básico ao avançado comigo, tá? E a especialidade de inversores de frequência com o Flávio. Por isso nós estamos juntos aqui nessa live. Nós nos juntamos para criar um treinamento completo que vai deixar qualquer cara pronto para reparar placas de inversores de frequência. Vou te explicar o eletrônica e o Flávio explica o de inversores, tá? Então, para se tornar o profissional da manutenção eletrônica, é necessário a construção do conhecimento, desde o básico até chegar nos reparos. Eu costumo dizer que é a nossa filosofia de reparo. Esse conhecimento básico envolve saber utilizar as ferramentas, que nós mostramos aqui para vocês, técnicas de manuseio, e entender as bases da eletricidade, lei de Ohm, associação de resistores, etc. E da eletrônica, componentes eletrônicos, circuitos retificadores, circuitos lógicos, entre outros. Se você tem dificuldade em fazer solda, tem aulas com várias técnicas e recomendações de produtos para te ajudar em situações específicas, como, por exemplo, a soldagem de um microcontrolador, que além de ser SMD, fica só na superfície, tem vários pinos pequenos e próximos uns dos outros. Tudo explicado no detalhe. E por ser um curso online, você pode assistir quantas vezes quiser durante o seu tempo de acesso. Depois nós começamos a te dar os circuitos da placa de ar-condicionado. Então perceba que nós começamos do zero. Se você não sabe nada, não se preocupe. Está aqui tudo o que você precisa saber. É só estudar e colocar em prática nas placas todos os dias. Vou te listar os módulos do curso para você ter uma visão melhor. Se liga só. No módulo 0, é o módulo que começa por aqui. É para te ambientar, para te trazer, te explicar como tu tirar o melhor proveito do nosso treinamento. O módulo 1 vai ser as ferramentas que você vai precisar para trabalhar com manutenção eletrônica. Lá eu vou te indicar. Inclusive os EPIs do zero, as ferramentas onde comprar, com os links, tudo mastigadinho. Do mais barato, obviamente mais barato, mais útil, tá? Eu e o Flávio, nós somos da defensor de tu comprar o pior multímetro que tiver no pacote de salgadinho, de chilito. Aquilo ali não serve para não ter como, não, isso é na selva. Entendeu? Aí tu vai servir para alguma coisa. Mas na bancada, no mínimo, aquele que a gente falou, R$200 ali, para tu entrar na brincadeira. E até esses mais caros ali, que a gente vai durar pro resto da tua vida. Beleza? Então todas as ferramentas mastigadinhas, explicadinhas, quando comprar, como utilizar, com os links bem detalhados. Já no módulo 2, vai ser as habilidades necessárias para trabalhar com manutenção eletrônica. Tá? Eu vou falar de técnica de manuseio. Habilidades. Tem coisas que é treinável, como usar um sugador, como usar um ferro de sol, qual a posição, tira o ferro do sugador. Treinar isso aqui. Qualquer ser humano tem 2 mãos consegue fazer esse manuseio. Isso é treino, tá? E eu trago todas as técnicas ali no módulo 2. O módulo 3 vai ser a construção da base para se trabalhar com manutenção eletrônica. Aqui começam os fundamentos. Onde eu vou trazer fundamentos de eletricidade. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff. Ninguém fala, é extremamente importante. Né? Coisas... Ah, não tem teoria? Não, cara. É o quinto, a teoria. Eu tenho uma frustração na faculdade. Eu fiz engenharia mecatrônica. Quando eu fui para a bancada, Flávio, muita coisa que eu já assisti no aula, não usava na bancada. Tipo, calcular o RDS-ON, não sei de que, não sei das quantas. Na bancada, meu irmão. É outra pegada. A prática é diferente da teoria, né? Não que uma invalide a outra, né? Exato. Não, uma complementa a Uma outra. complementa. Mas a prática te ensina coisas do dia a dia que você não vai aprender na faculdade. Perfeitamente. Isso é mais do que certo. Eu fiz faculdade, o Flávio também fez faculdade. Então, é 2 egressos que tá trazendo essa informação para vocês. Então, construir a base com a teoria e prática, sempre aliado com a prática, mas vai ter um pouco de teoria, assim, não vou mentir para você aqui não. Mas a teoria mínima para tudo, por exemplo, circuito de leitura de sensores. Tem sensor no inversor? Tem sensor de temperatura, sensor de corrente, Sensor de sensor de tensão. tensão. Tudo isso é feito, a maioria deles, não todos, mas muitos deles são feitos com circuito divisor resistivo. E tu pode calcular um divisor de tensão, é uma teoria. Que tem claro na placa, você acha um circuito igualzinho. Eu vou te ensinar a calcular isso daí. Aí tu aprende a calcular, tu chega numa placa com defeito de leitura de tensão, alguma coisa, tu vai calcular lá bonitão, vai achar o defeito vai em cima. Porque o nosso jogo de manutenção é esse, tá? É para tu ir em cima do componente.
Não é pra eletrônica não é tu sair trocando um monte de peça até dar certo. Não existe não. Nem eu nem faço ganhar dinheiro com reparo de placa se nossos técnicos reparassem placa assim. Não faz sentido nenhum, tá? Tem que ser um negócio pontual, com metodologia para chegar no componente certo. Já no módulo 4, é onde vai se aprofundar nos componentes eletrônicos. Constitui da base do fundamento de eletricidade e tem os fundamentos de eletrônica. Eu vou te mostrar todos os componentes eletrônicos e como testá-los. Aqui é onde eu diferencio os homens dos meninos, né? Os meninos dos homens. Onde você vai aprender como testar, usar isso aqui para saber se o componente está bom ou está ruim. Aqui esse módulo 4 onde eu vou te entregar todos os testes. O GBT, que é como ele funciona, como que testa ele. Onde tu acha ele na placa. Todos os componentes. O transformador, o LM2003, o sensor de temperatura, o resistor, o capacitor, o indutor, todos os componentes, tudo que você não entende ainda, vai ser explicado tintim por tintim, componente a componente, tudo ali é dele e prática. Já no módulo 5 é o módulo dominando a eletrônica. É o módulo onde eu vou te mostrar, eu vou te analisar circuitos contigo. Aí eu te mostrei os componentes. Aí eu vou juntar os componentes em circuitos. Circuitos esses que você vai enxergar aqui nessas placas. Então, vou te mostrar a junção de vários componentes que formam circuitos. No módulo 6, eu vou trazer uma técnica para ti, chamada levantamento de circuito. É uma técnica extremamente fundamental para você analisar os defeitos, você desenhar o sistema eletrônico. Flávio, tem o sistema eletrônico dessas placas no mercado assim, facilmente? Você acha o sistema eletrônico? É muito difícil. Muito difícil, né? 99% não. Então, 99% não. Isso não é impeditivo de tu reparar. Não, porque acontece de que a gente não vai bater circuito, né? Mas, em casos mais específicos, a gente que levanta o circuito, né? Perfeito. E isso, o Lawander também está ensinando nesses módulos, né? No módulo 6, eu vou te mostrar o passo a passo. Aqui tem uma lousa que vocês não estão vendo. Aqui tem uma lousa no laboratório do Flávio, tem vários circuitos levantados. Então, no dia a dia, se utiliza análise de circuito para chegar em defeitos. Entender como é que o circuito funciona. Então, te ensinar como levantar. Já que 99% não tem o esquema, e a gente repara, como é que repara? Com técnica. E essa é uma delas muito importante. Ela está mais para o final, porque precisa de uma base de eletrônica para poder levantar circuito. Tá? No módulo 7, eu vou te mostrar como encontrar componentes eletrônicos, tá? Substitutos e onde comprá-los. Então, a aula de, tem substituto, o IGBT estourou. Eu tenho que ser o original. Já ouvi, Flávio. Não tem que dizer que eu saí porque não achava. Eu saí do mercado de manutenção eletrônica porque não achava componente eletrônico. Aqui a gente é assim, gente. Esse mercado de componentes ele é bem vasto, tá? Então a gente tem alguns fornecedores que específicos. Quando não tem no Brasil, a gente sabe de onde importar, né? Perfeito. Mas eu vou importar, gastar dinheiro, mas compensa de acordo com o valor do equipamento, do reparo que você está passando. Embuste o valor da importação do componente, né? Perfeito. E nem sempre tem que ser igual, o mesmo componente, às vezes. Existe uma coisa que a gente se vira muito no dia a dia, o componente substituto. Quando você entende de manutenção eletrônica, você vai bater o olho no componente e vai saber, opa, esse aqui não tem um não. Mas no meu estado tem um outro que dá certo aqui. E tem método para isso, tá? Esse que a gente mostra bem nesse módulo. Esse curso é o passo a passo. É a construção do conhecimento do absoluto zero. É aqui onde você constrói o conhecimento que vai acabar de uma vez por todas com a sua cegueira das placas. Porque depois desse curso, você vai olhar e vai entender os circuitos da placa e identificar os componentes. Beleza? E o manutenção eletrônica de inversores de frequência. Como é a estrutura do curso lá? A parte específica do inversor de frequência. Vamos lá. Então vamos lá, gente. A gente começa com o módulo 1, fundamentos e segurança. O inversor de frequência ele é alimentado por uma tensão alta, né? A tensão de rede. Então, aqui você tem alta tensão. Então, eu preciso explicar a questão da segurança primeiramente, Perfeito. Antes de começar o trabalho, né? E os fundamentos do inversor, como funciona, diagrama de bloco, como é que vai funcionar a entrada, a retificação, a inversão, né? Porque o inversor de frequência ele é chamado de inversor, não é à toa, porque ele inverte a tensão para acionar o motor, né? E isso é o que eu falo no módulo 1, tá? O módulo 2 já vai para as ferramentas e instrumentação. Então, eu dou uma boa explanada no que é que você precisa ter na bancada e o básico que você precisa para trabalhar com esses inversores
e mostro a minha bancada aqui de cada um. Então, a gente precisa, esse módulo 2 é o necessário para você trabalhar, certo? Módulo 3, análise estática com inversor desenergizado. É aquilo que eu falei, né, agora há pouco, que você precisa fazer todas as medições antes de energizar. Você não vai energizar um inversor com ele curto. Você vai estourar tudo, né? Então, esse é o módulo 3. Módulo 4, a fonte chaveada interna. Essa fonte que é a grande vilã, como eu falei, de vocês, de todos os equipamentos. Eu vou explicar direitinho como é que você vai fazer a análise dos componentes, o teste do chaveador, a lógica do chaveador. Vou mostrar lá para vocês o chaveador mais recorrente desses tipos de circuito e você vai saber como fazer a medição e diagnóstico dele, utilizando multímetro e também osciloscópio, tá? Próximo módulo 5, vamos para o circuito de disparo dos IGBTs, que é o Gate Drive, né? Esse é um nome bem bonito, né? Mas é basicamente o circuito que manda tensão para os IGBTs para acionar o motor. Tá? Então, nele eu vou explicar direitinho como funciona, como você vai fazer a medição, tá? Como você vai validar que o canal, que o Gate Drive está bom. Módulo 6, finalização, análise dinâmica, testes em bancada. Agora sim, depois de você ter reparado, você vai energizar, você vai testar, fazer os testes, simulação e ver se realmente o seu reparo deu certo. Então, vou dar o passo a passo que você vai ter que ver nesse inversor para saber se o reparo está ok, tá? Módulo 7, código de erros comuns e suas soluções. Aí que eu dou o pulo do gato de alguns erros, né? Ótimo. Tem alguns erros mais recorrentes e digo também o que é que mais é a causa desses erros, tá? Módulo 8. Aí já é um diferencial, porque a gente não entrega só a parte de reparo, né? Não é, a gente também não só ensina você a reparar, mas como é que os nossos alunos vão encontrar clientes, né? Perfeito. Como é que vou precificar o serviço para o meu cliente? Tudo isso vai estar no módulo 8, que é o módulo de gestão. Não acho que é só saber qual componente trocar que se ganha dinheiro nesse mercado, não, tá? Não é só saber a parte técnica, não. Esse é o nosso diferencial aqui para você. A gente vive da parada e sabe o que tem por trás do reparo. Para você, de fato, fazer 7 mil ou mais por mês com esse tipo de reparo. Certo, gente? Então, esse é o módulo 8, tá? E, além disso, você terá um suporte em grupo no Telegram, certo? Então, eu vou estar lá respondendo. A maioria de vocês lá, periodicamente, todo dia lá, eu vou estar lá respondendo dúvidas, tá? Num grupo, um grupo fechado só de quem estiver lá. Os alunos da turma vai tirar as dúvidas lá, tá bom? Quem responde lá é tu. Quem responde lá sou eu. Eu por tirar dúvida diretamente pro Flávio. Exato. Diariamente. Mas vamos lá. E também a gente tem sessões de tira dúvidas quinzenais, tá? Todas as terças. Quinzenalmente. 2 vezes no mês. Quinzenalmente, isso. 2 vezes no mês a gente faz uma live, junta toda a turma lá. Quem quiser participar, você pode entrar lá e joga a sua experiência que você está tendo lá. E a gente debate, tira dúvidas, dou dicas. Então, são lives quinzenais, tá, gente? E aí, então, aqui do cara repara, você vai tirar uma vez só na aula, tu vai dando um caminho para ele. Exato. Ao vivo. Ele mostra lá, Flávio, estou aqui com essa placa aqui, eu não estou conseguindo saber o que é que eu preciso medir. Pronto, mostra aí, bota na câmera. Vamos lá, mede tal coisa, tal coisa. Não, ó, o caminho certo é por aqui. Então, isso é como se fosse um suporte lado a lado, né? É uma mentoria. Uma mentoria. Uma mentoria de reparo. Então, a gente vai começa com o Flávio te ajudando ao vivo ali. O que ele fazia somente com a equipe dele aqui interna, ele vai fazer com você ali. Ah, é online. E tal, não aprende online. Irmão, o cara tá ao vivo contigo ali, 2 vezes no mês.
Não é gravado, viu? Essas aulas, essas lives, né? Não é gravado. Elas são Então, ao vivo, ele tá lá com você ao vivo, tirando, vai levantar tua mãozinha, vai trocar tua ideia lá com ele, mandar tua dúvida, vai dizer, eu faço assim, faz assado. Tu tem o celular, tu vai filmar a tua placa, e é como se ele estivesse do teu lado. Só que hoje nós temos uma tecnologia a nosso favor, no celular você consegue mandar e vai ver, vai dizer, mede aqui, pega o teu multímetro, põe a escala tal, e mede a tensão nesse ponto aqui. Desse nível, a parada. E aí, tu vai se ajudar a reparar. Eu costumo dizer que é um suporte de trabalho. Porque quando o cara repara, ele te paga alguma coisa? Não, né? Não vai entrar, né? Exatamente. O reparo, quem ganha é o aluno. Né? Exatamente. Tá certo, gente? E tu até me lembrou uma coisa. Realmente, quem estagia aqui no meu laboratório, em vez de eu pagar a bolsa, ele que tinha que pagar para mim, né? Porque o que a gente ensina, o que a gente entrega aqui na empresa, é o que a gente também vai entregar para vocês, né? Perfeito. Então, essa é uma informação que nunca saiu dessas 4 paredes aqui do laboratório da Tectrônica, tá? Isso é muito raro. Você deve estar se perguntando aí, né? Você deve estar se perguntando, quanto custará tudo isso, né? Antes de te dizer o valor do investimento, eu quero que você pare um pouco e pense. Por quanto você venderia todo o seu conhecimento que levou anos para construir, mais de 20 anos, com todos os seus erros e acertos, todas as suas experiências de ganhos, mas de percas de dinheiro também, porque tem a forma correta de fazer as coisas e a errada, às vezes, dói no bolso. Quanto você cobraria para repassar todo esse conhecimento para outra pessoa? E sendo em dose dupla, então, porque são 2 professores, cara. O conhecimento de manutenção eletrônica de inversores de frequência não tem nem em faculdade, porque é prático, é técnica de manutenção. Então, se você quer ter a oportunidade de entrar para o time, que em poucos meses estará faturando 7 mil por mês de extra, consertando placas eletrônicas de inversores de frequência, e o valor do investimento para você se tornar membro do manutenção eletrônica de inversores de frequência e começar nos próximos dias, nos próximos dias agora, mesmo a consertar placas eletrônicas de inversores de frequência, é de 12 parcelas de 299,11. Esse valor, eu preciso dizer, né, que você tira em um único reparo e ele fica com o troco. Ou se preferir à vista, o valor é de R$ 2.997 à vista. Beleza? Também vamos dar o presente de 2 bônus, todos que se matricularem nessa turma. São eles, tá? Workshop de visão comercial, certo? O que é esse workshop de visão comercial? Vai ser uma live que a gente vai fazer, né, explicando como é que é o mercado. Como você atuar no mercado, como você ir atrás do cliente, né? Como você captar, como você conseguir ter serviço. Ótimo. Porque a parte técnica você vai estar lá, gravadinho lá no curso, vai saber como reparar. Mas e aí, como capta o serviço? E a gente quer que você consiga encontrar seus clientes, né? Perfeito. E também, o segundo bônus seria um workshop de precificação. Tá, Flávio, como é que eu vou precificar? Eu não sei nem para onde começa. Então, eu vou entregar um workshop, certo? Um workshop também, uma live, que vou explicar como precificar seus equipamentos, tá? E entregar também uma ferramenta de precificação. Ótimo, muito bom. Durma, precificação é o que muda o jogo, tá? Muitos de vocês não sabem como precificar o serviço, não sabem como justificar. O cliente diz assim, ó, tá caro. Aí tu fica, vocês sabem por que tá caro. O cliente falou que tá caro. Não sabe contra-argumentar, não sabe negociar. Tudo isso é essencial para você, tá? As vagas são limitadas? Eu preciso dizer que não são limitadas, tá? Mas tem prazo. Elas ficaram abertas até 18/3, às 23h59. E eu tenho mais uma ótima notícia para vocês. Se você se matricular nessa turma, você não vai precisar investir R$ 2.997. Nós vamos tirar R$ 1.000 desse valor e te dar de desconto para você que está mais comprometido e vai se matricular nesta turma. Você irá investir apenas 12 parcelas de R$ 199,31. Ou se preferir à vista, o valor cai de R$ 2.997 para R$ 1.997.
Se você é meu aluno, fale com o suporte administrativo, com a dona Helena, que o link e o valor para você é diferente, tá? Vamos fechar isso aí com você aqui. Você tem 3 opções a partir de agora. Primeira, você pode ignorar tudo que a gente falou anteriormente e continuar seguindo sua vida, tranquilo, do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido, certo? E esquecer o que a gente falou aqui. Beleza. A segunda opção, você pode tentar buscar sozinho aprender manutenção eletrônica e correr o risco de se tornar um profissional bisurado. As chances são que você vai cometer os mesmos erros que nós já cometemos, ou até outros bem piores. Sem orientação é difícil mais. Ou acabar demorando o mesmo tempo que eu demorei 5 anos para desenvolver meus próprios métodos de análise. E o Flávio também os dele. Ou você pode escolher a terceira opção, né? Que é entrar para manutenção eletrônica de inversores de frequência. Tudo tendo direito a todos os conteúdos disponíveis lá, sem risco nenhum, já que nós te damos 7 dias de garantia, tá? Como é a garantia? Entrou de hoje até a próxima quinta-feira, às 23h59, se você achar que não é tudo isso que a gente lhe falou, que é conversa fiada, que você, por qualquer motivo, você vai falar com a minha equipe, vai pedir um reembolso, eu devolvo o dinheiro, eu e o Flávio te devolvo o dinheiro, sem problema nenhum, continuamos amigos, continuamos fazendo conteúdo para você. Beleza? Então a garantia é incondicional. Se você entra, se você não gostar, você pode pedir de volta. Então você tem que entrar para ver. Ver para quê? E não, você entrou, quem entrar agora vai ter todo o conteúdo disponível. Então esse negócio que entrou e só libera uma parte do curso, não. Todo o curso fica disponível para você assistir o mais rápido possível, porque nós queremos que você tenha resultado. Certo? Então daqui a um ano, você vai estar exatamente no mesmo lugar ou vai ser o cara das placas da velocidade, meu irmão? A decisão é 100% sua. Eu te vejo numa manutenção eletrônica de inversor de frequência. Beleza? Turma, é isso. O link tá aí, tá? Se matricule. Venha aprender com quem vive da manutenção eletrônica industrial. Esse é o segundo curso da AME. E aí a gente abre a primeira nova especialidade da Academia da Manutenção Eletrônica. E aí estejam atentos, ligados. Quiser aprender a fazer mais de R$7.000 por mês com manutenção de inversores de frequência, não tem ninguém mais preparado no Brasil para que se dá do que o Flávio, tá? Que vive disso há mais de 20 anos. E é isso, pessoal. Não tenham medo de avançar, né? A eletrônica tá aí para a gente aprender. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Tanto quem está iniciando agora, como quem já tem experiência, vai ser muito proveitoso, né? Você vai ganhar conhecimento. Você que já é um técnico da indústria, você vai entender melhor como os equipamentos funcionam e você pode até garantir uma promoção no seu emprego, entendeu? Total. Então tem dependendo muito de você, de como é que está seu estado agora, você vai conseguir evoluir. Show de bola. É isso aí, turma. Valeu demais. O link tá aí. Vai se enviar pro grupo também. Tamo junto. É isso. Vem pro lado de cá, esperando vocês aqui agora, do lado de cada AME, ser mais um profissional que ganhe dinheiro com manutenção de placas de ar-condicionado. Beleza? Valeu, fique com Deus. Um abraço. Valeu, gente. Valeu.